Bom dia, tudo bem? Eu recebi ontem, no decorrer do dia e durante inclusive a madrugada, vários comentários sobre a minha fala, que ficou com o título que o Bolsonaro ainda não aprendeu. Então, como nós vivemos num Estado democrático de direito, que bom, é necessário que um fale, o outro ouça e também fale, e aquele que falou pela primeira vez fale novamente. E assim todos ficam ouvindo, né, o que o outro tem a dizer. É uma petição, né, de um advogado, o outro faz a contestação e esse advogado que começou faz a réplica, né? Então vamos funcionar dessa maneira porque fica bom para todo mundo. Então, eu só vou fazer uma observação. As pessoas têm o direito de discordar do que eu falo, mas por favor, maneire um pouquinho, né? Não vamos utilizar de ofensas, né, que possam afetar a honra objetiva ou subjetiva. Nesse caso, a minha honra objetiva ou subjetiva, ou até mesmo a minha família. Por quê? Porque tudo na vida tem limite, né? E esses limites é que devem ser respeitados, devem ser ponderados, tudo bem? Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós tivemos o último debate dos candidatos, que foi realizado pela Rede Globo, e logo a seguir eu coloquei, na sexta-feira última passada, eu coloquei que o nível do debate foi muito ruim, foi fraco, de ambos os candidatos. Eu coloquei que o Brasil precisa mais do que isso. Inclusive, eu coloquei de forma clara e explícita que nós temos que ter uma qualidade melhor. Essa é a minha opinião. Contudo, e esse ponto é importante, eu não defendi nem Lula e nem Bolsonaro. Ao contrário, eu acredito e coloquei, porque eu sou um advogado e tenho coragem para estar aqui falando para o senhor e para a senhora, sempre de forma muito respeitosa, a minha opinião, porque eu também acredito que se um advogado não tem voz na sociedade, quem é que vai ter? Então, eu coloquei que nós tínhamos que ter uma outra opção, sair dessa polarização. Porque se há uma coisa que eu tenho por errado, foi exatamente a situação de algumas pessoas devolverem milhões, porque, com certeza, aquele dinheiro não pertencia a elas. Aquele dinheiro foi o fruto de corrupção. E isso aconteceu na gestão do PT. E eu não sou favorável a isso, de jeito nenhum, eu não sou favorável a isso. De jeito nenhum. Sou extremamente contra essa situação. O total, inclusive, de devolução de dinheiros alcança e passa 5 bilhões de reais. Só um dos envolvidos no Petrolão devolveu quase 200 milhões de reais. Eu não concordo com isso. Eu sou extremamente contra isso. E critiquei sempre o PT em razão disso. Porque, na minha humilde opinião, se o Lula sai do PT e vai para um outro partido, isso iria amenizar. Mas uma coisa é certa, e isso que eu chamo a atenção para o senhor e para a senhora. Algumas pessoas que participavam do grupo do PT foram presas, responderam um processo e foram presas. Foram condenadas, houve uma sentença condenatória que transitou em julgado. Por isso, eles foram presos e estão presos, alguns. Contudo, isso não aconteceu com o presidente Lula. Isso não aconteceu, esse é um fato. Eu não vou entrar aqui no mérito se ele deveria ter sido preso, ficado preso, condenado, se ele roubou, se não roubou. Eu não posso, eu como advogado, tenho que dizer o seguinte: qual é o fato? Pegar esse fato e dar uma tradução jurídica para esse fato. E o fato é, não houve condenação ao Luiz Inácio Lula da Silva. Não houve, isso não houve.
Caso a gente entenda que ele deveria ser condenado, bom, a gente teria que mudar a lei, a gente teria que mudar o processo penal, de alguma forma. Mas isso ainda não aconteceu. Então a gente não pode ficar se debatendo contra a força. Qual é a força? A força jurídica, a força da lei, a força da Constituição. Isso não tem como. Então eu encaro o seguinte fato: ele está participando de uma eleição porque ele pode. Nesse sentido, não há mais o que se fazer. E a minha colocação do silêncio do senhor Jair Bolsonaro foi no sentido de evitar o que não dá mais para mudar. O que não dá mais para mudar? Houve uma eleição e o senhor Bolsonaro perdeu. Perdeu para um prisioneiro. Perdeu, provavelmente, por tudo que ele falou, principalmente, e algumas coisas que ele fez. Por ter sido um chefe de governo e de Estado pouco delicado com as pessoas. Isso é um fato. Goste o senhor ou não, esse é um fato. E eu trago os fatos e encaixo esses fatos juridicamente. Agora, o que está acontecendo hoje, terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, eu não concordo. Eu não concordo. E vou contar rapidamente aqui um pouquinho da minha história e por que eu não concordo. Por que eu tenho condições de não concordar? Em 2018, meado do ano de 2018, maio de 2018, apenas eu, Dr. Jefferson Valentim, eu e um colega que atua na comarca de Japeri, só nós dois, somente nós dois, ficamos ali protegendo todos os caminhoneiros que paravam um pouquinho antes do primeiro pedágio, no sentido Rio de Janeiro, São Paulo. Eu fiquei ali. Os caminhoneiros, como o meu carro era gasolina, os caminhoneiros me pegavam em casa, de manhã me levavam para lá, para o local de parada, de concentração de todos os caminhoneiros na Dutra, e eu ficava ali o dia inteiro defendendo os caminhoneiros. Defendendo os caminhoneiros da Polícia Rodoviária Federal e defendendo os caminhoneiros do Exército. Eu fiquei ali. Eu e mais um advogado, mais um amigo advogado. Só nós dois. E foi um momento tão bonito. As pessoas passavam com o carro, paravam, buzinavam, levavam comida, bebida, tudo, biscoito, tudo o que os senhores possam imaginar. Foi um movimento legítimo em razão do alto preço do combustível, que também aumenta a comida que chega no supermercado para todos nós. Mas hoje eu não entendo ser legítimo esse movimento, porque é um movimento que vai prejudicar aquele que quer ir e vir, vai prejudicar aquele que precisa comprar o que já está muito caro e não vai mudar o resultado das eleições. Então, o silêncio do senhor Jair Bolsonaro é prejudicial, quando ele poderia e deveria se manifestar no sentido de que eu perdi e pelo Estado Democrático de Direito tenho que aceitar. Então, senhores, por favor, prossigam no seu caminho, prossigam na sua trajetória, liberem as estradas. Então, esse sou eu. Essa é apenas uma parte da minha história, mas o senhor e a senhora têm todo o direito de discordar do que eu falo. Mas eu falo sobre fatos. E discordando, por favor, pegue leve, tá bom? E eu vou ter o maior prazer em responder aquelas indagações que me foram feitas. E uma delas, inclusive, foi muito interessante, que me perguntou se eu teria condições de falar dos ministros do STF. Tá aí, eu vou falar sobre essa situação dos ministros do STF nos próximos vídeos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Fica com Deus e tchau, tchau.